Ouça agora. Viver Bem. Oferecimento Unimed Andradas. Quadro Viver Bem fala sobre primeiros socorros. Toda vez que surge alguma situação de emergência envolvendo vítimas, os primeiros socorros podem determinar o bem-estar da pessoa que precisa de ajuda. Se feito corretamente, o procedimento ajuda a manter os sinais vitais, pode evitar o agravamento do quadro no qual a pessoa se encontra e pode, inclusive, salvar a vida da vítima. Porém, quando feito inadequadamente, o resultado pode ser desastroso. E para falar sobre o assunto, o quadro Viver Bem, oferecido pela Unimed Andradas, irá conversar com a enfermeira Jaqueline Roberta Domiciano Barbosa. Bom dia, Jaqueline, seja bem-vinda ao quadro Viver Bem. Bom dia, Sandro. Bom dia, Kelly. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vinícola. Estamos aqui mais uma vez para promover saúde. Exatamente. E hoje é uma entrevista diferenciada, um assunto que eu até falei que eu acreditava ser inédito, né? Eu não me lembro de, nos últimos anos, ter abordado de forma específica essa questão, até porque um atendimento inicial feito com qualidade é a diferença, ou pode ser a diferença entre a vida e a morte, entre saúde e uma tragédia. Sim, quando a gente fala em primeiros socorros, o tema primeiros socorros ele é muito amplo, né? A gente tem desastres, acidentes, acidentes com animais, né? Coisas que são inesperadas. Então, o que os primeiros socorros eles visam? É a prestação de assistência imediata à vida, priorizando e diminuindo o risco de morte. O que prioriza os primeiros socorros? É manter os sinais vitais. O que são os sinais vitais? Pressão, batimento cardíaco e respiração. Então, os primeiros socorros eles priorizam os sinais vitais e evita uma piora dos sinais vitais. Por exemplo, o que é uma piora dos sinais vitais? Em um acidente, por exemplo, é uma hipotensão, que é uma pressão muito baixa, uma bradicardia, que é um batimento bem devagar, um batimento mais fraco, ou até mesmo uma taquicardia, que é aquela famosa batedeira no coração. Então, isso visa muito a melhora do paciente ou da vítima em questão. Jaqueline, às vezes quando a gente pensa em primeiros socorros, a gente pensa em acidente de trânsito. Sim. Mas o assunto, claro, é muito mais amplo do que isso. Até tem um exemplo de um jogador de futebol, o nome dele é Serginho, atleta do São Caetano. Sim. E ele passou mal, caiu e morreu dentro de campo. Aí, no Brasil inteiro se falou, olha, se tivesse o desfibrilador Sim. dentro do estádio do Morumbi naquele dia, salvo engano, no ano de 2006, ele teria chances de ter sobrevivido. E hoje, todos os estádios do país, ali, primeira divisão e segunda, pelo menos, tem o desfibrilador, porque realmente ele faz diferença na hora de agir. Mas, independente dessa questão, por que você acha que, de repente, não precisa ser só um especialista para ter uma noção e conhecimento a respeito de primeiros socorros? Você acha que a população poderia ter, de repente, até na hora de tirar a carteira de motorista, enfim, aprender algumas noções? Claro. Nos países desenvolvidos, a questão de primeiros socorros ela já é abordada desde a infância. As escolas já ensinam como agir em situações de extrema emergência. As crianças já são treinadas a isso. Nós que somos um país em desenvolvimento, isso fica um pouco falho, mas eu acho que vale a pena sim, as pessoas investirem. E assim, tempo é vida. Então, às vezes, a gente acha que não está ajudando, mas uma sinalização de trânsito que a gente já estiver fazendo em caso de um acidente, a gente já está contribuindo muito para a vida daquela vítima. É verdade. Inclusive, questão de formação escolar, eu acho que a escola pode caminhar para o caminho, pode caminhar no sentido de não formar apenas pessoas que conhecem matemática, português, física, biologia, mas formar cidadãos verdadeiramente. Podia ter uma matéria nesse sentido, com aulas práticas desde... né, de idades muito baixas aí, quando o aluno saísse lá no terceiro colegial, teria esse conhecimento. Saísse preparado, né? Eu acho que futuramente os nossos governantes vão estar pensando em políticas públicas voltadas aos primeiros socorros, porque existem estudos científicos que comprovam que os primeiros socorros realizados com eficácia, eles têm resultado muito bom. Exatamente. Então vamos começar, vamos falar de...
acidente de trânsito. Sim. Quando a pessoa chega ali no local do acidente, normalmente tem vítima ou dentro do veículo, ou espalhada pela pista, e aí o que a pessoa deve fazer? No momento que uma pessoa se depara com um acidente de trânsito, a primeira coisa que ela tem que pensar, calma. Às vezes a gente acaba apavorando e a gente acaba metendo os pés pelas mãos, e as coisas não são assim. O socorrista, em primeiro lugar, ele tem que ter calma. Em segundo lugar, ele tem que priorizar a vida dele. Porque se ele não priorizar a vida dele, como que ele vai conseguir salvar a vítima? Então, mantendo calma, priorizando a vida dele. Como que ele vai priorizar a vida dele, o socorrista? Sinalizando o local, vendo se o local está seguro, se não há incêndio, ou risco de incêndio, ou um risco de desabamento, ou até mesmo de um carro, por exemplo, estar numa ribanceira e tende a cair. Sinalizando o local, vendo que o local está seguro, ele vai abordar a vítima. Ele vai verificar o nível de consciência dessa pessoa. Se essa pessoa está acordada, se ela sabe quem ela é, se ela sabe onde ela está, se ela sabe o que aconteceu. Partindo disso, é necessário, se a pessoa for habilitada a prestar os primeiros socorros, ela vai desenvolver conforme a rotina de primeiros socorros. Porém, se ela não for habilitada, chamar o socorro e manter essa pessoa acordada, conversando com essa pessoa para que ela não rebaixe o nível de consciência até o resgate chegar. Entendi. E às vezes acontece acidente no lugar do acidente. Sim, justamente. Devido a pessoa apavorar e ver aquela coisa assim, nossa, eu preciso ajudar, acaba acontecendo outro acidente e o socorrista acaba virando vítima. Isso é muito comum na cidade de São Paulo, nos famosos engavetamentos que tem nas grandes vias expressas, que as pessoas não costumam sinalizar. Então, a sinalização é primordial em caso de acidente de trânsito. Ô, Jaqueline, e no que se refere à vítima, às vezes, infelizmente, ela tem fraturas e situações ali que são tanto quanto desagradáveis. Como que a pessoa deve proceder? Então, o socorrista, ele deve, além de avaliar o nível de consciência da vítima, ele deve ver, por exemplo, o uso de cinto de segurança ele é primordial. Porém, depois que o acidente já aconteceu, o socorrista tem que ter a visão se esse cinto não está asfixiando a vítima ou machucando mais. Se caso tiver, pode estar soltando o cinto. Mas se essa pessoa não for habilitada para fazer os cuidados ideais e as imobilizações ideais, não pode tirar do veículo. Não pode tirar do veículo, tem que esperar o resgate chegar. E se essa vítima estiver ao solo, manter essa vítima calma, em posição de conforto, não mexer na vítima. Porque, assim, às vezes a gente acha que mexendo na vítima a gente está ajudando, a gente pode estar causando um dano maior. E se tiver muito sol, o asfalto estiver muito quente, ainda assim deve permanecer. Mantenha ao solo e tenta proteger essa pessoa do sol. Tipo com guarda-chuva ou guarda-sol, algumas proteções. Mas é porque aí, assim que a equipe de resgate chegar, ela vai fazer as imobilizações corretas. Caso a pessoa seja apta, o primeiro cuidado, ver se essa pessoa não está tendo hemorragia ou engasgando com sangue, né? Se ela não está asfixiada, e manter a cervical segura. Você vai colocar a mão na cervical da pessoa, impedindo que ela movimente. E nunca chamar a vítima. Por exemplo, senhor, porque às vezes a pessoa tem uma fratura de cervical, ela vira o pescoço para responder ao chamado. Então, sempre chegar à frente da vítima, já imobilizando a cervical e manter olho no olho, caso a vítima esteja consciente. Se essa vítima tiver em crise convulsiva ou inconsciente, resgate imediato. Se tiver em crise convulsiva, nunca colocar o dedo na boca da pessoa, pensando que a pessoa pode estar asfixiada. Por quê? No momento da crise convulsiva, a pessoa ela fica muito rígida e ela vai travar a boca. O risco do socorrista perder o dedo é grande. Ah, entendi. O maxilar pode travar. O maxilar trava e a pessoa pode... A força é descomunal, né? É descomunal, é absurda. Né? E não é brincadeira, não. Não, e no momento, se a pessoa estiver numa crise convulsiva, colocar em posição de conforto, no caso, se não for um acidente de trânsito, né? Sempre virado de lado, para que não ocorra o risco de engasgar com secreção. E no caso de um resgate mal feito, de um deslocamento na coluna vertebral, uma pessoa que poderia se recuperar do acidente pode ter sequelas, como ficar paraplégico e coisas do tipo. Sim, principalmente quedas em altura e acidentes de trânsito, existem protocolos, né, pela Associação Americana, que é a American Heart Association, que visa alguns protocolos que a gente nós da área da saúde, a gente fala protocolo de trauma. Então, o que é isso?
A pessoa ela deve ser removida por pessoas que estão capacitadas para isso. Existem as imobilizações corretas de cervicais e de coluna. Por isso que existe prancha, todo aquele aparato todo na hora do resgate. Um resgate mal feito pode causar lesões irreversíveis. Isso é triste. A gente vê muito em filme americano, no Brasil não se usa tanto essa expressão, mas a gente ouve falar a palavra paramédico. Né? O que significa o paramédico? O paramédico ele não é muito utilizado no Brasil. Os nossos resgates, tanto de bombeiro quanto do SAMU, né, que são os atendimentos pré-hospitalares, eles são voltados para os médicos. Nos países envolvidos, o investimento na saúde é muito maior. Então, existem os paramédicos, né, que é uma área auxiliar da medicina. Não necessariamente precisa ser o médico, mas aquela pessoa está apta a prestar qualquer tipo de socorro. Um socorrista do SAMU seria um paramédico? Sim, sim. Ou quanto muito bem treinado, sim. E o bombeiro bem treinado também. Sim. Ou seja, ele é quase um médico. Ele não é médico, né? Mas ele tem um grande conhecimento na área de primeiros socorros. Sim, eles fazem muitos cursos, né, de aperfeiçoamento e existem alguns procedimentos que não podem ser realizados por paramédicos, né, que são exclusivos de médico. Mas aí já é no hospital, né? Isso, aí já é em ambiente hospitalar. As ambulâncias do SAMU, por exemplo, elas são divididas em básica e avançada. Nós aqui em Andradas, nós temos uma ambulância básica, que é composta por um condutor e um enfermeiro. Nós não temos a ambulância avançada. A ambulância avançada ela é composta por um enfermeiro e um médico, mais o condutor. Então, os nossos resgates aqui são realizados com eficácia e levados imediato para a Santa Casa. O ideal, né, no Brasil inteiro é que cada ambulância tivesse um médico para que desde o início do atendimento, né, tudo já fosse feito de uma maneira ainda mais especializada. Um dia nós vamos chegar lá. Vamos chegar. Eu acredito que o Brasil vai melhorar, está melhorando, apesar dos pesares. Jaqueline, você deu todas essas informações com relação ao acidente de trânsito, mas eu acredito que isso também vale para quedas altas, quando uma pessoa cai de um muro, por exemplo. Sim, até a própria vítima que cai da própria altura, às vezes acaba tropeçando, a gente fala queda da própria altura, é necessário uma imobilização correta, um protocolo de trauma, porque às vezes uma simples queda pode ocasionar lesões. Uma vez eu vi uma reportagem de um homem que estava em cima da moto, com a moto parada, e ele esperava uma pessoa sem capacete. Pegou no sono, dormiu, caiu com a moto parada, bateu a cabeça no meio-fio e entrou em óbito. Para ver como que, às vezes, as coisas acontecem de uma maneira simples, mas geram grandes consequências. Uma coisa que eu vou ressaltar, Sandro, às vezes em acidente de trânsito, a gente encontra com a vítima andando, a vítima super bem, falando que não aconteceu nada. Mas a gente tem que ter um olhar clínico para essa pessoa, porque às vezes essa pessoa está em estado de choque. Ela sofreu um trauma grande, às vezes ela tem uma hemorragia interna, e isso é um mecanismo compensatório, e a gente acha que ela está bem. Porque aparentemente está bem. E quando chega no hospital, vai a óbito. Então, mesmo a pessoa estando andando, ansiosa ali no local do acidente, né, é necessário fazer o protocolo de trauma. Essa informação é muito boa. Agora, Jaqueline, com relação à hemorragia, como que funciona o procedimento? Nos casos de hemorragia, por exemplo, quando a pessoa está com a boca cheia de sangue, mas ainda está consciente, é necessário colocar em posição de conforto, né? Sempre em lateral, porque se a gente deixa a pessoa de costa, ela engasga. E quando é o membro que está sangrando, tipo a perna, os braços, é necessário que, se o socorrista tiver, sempre lembrando que a proteção do socorrista é primordial, se ele tiver luvas, é o ideal. Mas se ele não tiver, o ideal é ele cobrir o ferimento com um pano limpo, visando também a proteção dele, e fazendo uma compressão no local. Se esse pano chegar a encharcar, não pode tirar esse pano, é sempre colocando por cima, sempre remontando o curativo, entre aspas, até o resgate chegar. Sempre lembrando, o socorrista tem que ver se o paciente está consciente, orientado, que a gente fala, se ele está respirando, e sempre chamar o resgate, porque sozinho a gente não consegue fazer nada, sempre chamar o resgate e manter a calma. E quando que é indicado aquela massagem cardíaca, assim que se chama? Isso, manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Elas são indicadas quando o socorrista visualiza a vítima, que a vítima não tem expansão respiratória, quando o tórax não está expandindo, a pessoa não está respirando, e o socorrista também pode
chegar até a vítima, colocar o ouvido próximo ao nariz e ver ou tentar ouvir se a pessoa está respirando ou não e checar o pulso, que é o batimento cardíaco. No caso de grandes acidentes, a gente não verifica pulso no punho, a gente verifica no pescoço, na carótida. E caso essa massagem seja feita sem a indicação, não é necessário e alguém vai e faz, pode prejudicar também? Pode prejudicar. A massagem ela é indicada quando há ausência de frequência cardíaca e de frequência respiratória, ou seja, quando não há batimento cardíaco ou quando não há movimento respiratório. Aí você inicia as manobras de RCP e pede para quem estiver ali por perto estar chamando o resgate, porque uma pessoa não consegue por muito tempo massagear. Se essa pessoa estiver sozinha massageando, a massagem também não é eficaz. Você citou no início, né, da nossa entrevista, o caso do desfibrilador, né? Ele é primordial, todas as ambulâncias têm, todos os grandes eventos têm o desfibrilador, porque ele consegue detectar o ritmo cardíaco que está e se é necessário choque ou não. Então, por isso é muito bom chamar o resgate imediato. Falar agora de animais peçonhentos, o que fazer em acidentes? No caso de acidentes com animais peçonhentos, o ideal é identificar o tipo de animal e estar levando no serviço de saúde mais próximo. Lavar o local com água em abundância ou soro fisiológico. Não colocar pomada, chá, óleo, hipoglós. Sugar o veneno com a boca. Ou sugar o veneno com a boca, que acontece, que não vai ajudar, viu, gente? Não vai. E uma coisa primordial também, remover os adornos. O que são os adornos? Relógio, pulseira, anel. Por quê? No momento do acidente com o animal peçonhento, pode causar edema, que é o inchaço. E até essa pessoa chegar ao setor hospitalar, demora um pouco e às vezes a gente não consegue tirar. De tão inchado que fica. Isso. E assim, o primordial, manter a calma, ver se essa pessoa está consciente, está conversando e levar o animal que causou o acidente para o tratamento ser eficaz, porque dependendo do tipo de animal, é um tratamento específico. O duro às vezes é capturá-lo, né? Sim. E o ideal é levar mortinho, viu, gente? Por favor. Sim. Que já aconteceu de levar cobra viva, essas coisas assim pra gente lá. Sim, né? Olha, melhor não. Melhor não. Melhor não. Vamos falar da mulher que entra em trabalho de parto ali, você está 50 quilômetros da cidade. E aí? Se a mulher entrar em trabalho de parto, como que você vai identificar o trabalho de parto? Através de ruptura de bolsa, que é aquela perda de líquido vaginal que a mulher não está sentindo, que não é o xixi, mas assim, é um líquido claro. Sangramento vaginal, a barriga vai estar endurecendo e a mulher vai estar muito incomodada, gritando de dor. Se você tiver a 50 quilômetros ou muito longe de um hospital, o que você tem que fazer? Esperar nascer. Vai esperar nascer, você não vai cortar cordão, nada. Se chegar a nascer, você vai pegar o bebê e colocar em cima da barriga da mãe. Só isso, até você chegar no local apropriado ou até o resgate chegar. Certo? Existem trabalhos de parto que são mais demorados, existem trabalhos de parto que são rápidos, 5 minutos. Mas pode-se dizer em linhas gerais que a natureza mais ou menos vai fazer o serviço por você. Sim, a gente espera que corra tudo bem, uhum. né? Mas a natureza ajuda muito nessa parte. E assim, às vezes acontece de ter o trabalho de parto, assim, do trabalho de parto vingar mesmo, o bebê vir a nascer, não romper cordão, deixa o bebê nascer e coloca em cima da barriga da mãe. Chorar? Geralmente ele chora. Chora, mas se caso ele não chorar, é só fazer o estímulo, fazer umas cosquinhas nas costas do bebê, apertar o pezinho que ele chora. Tá bom. Agora, uma última questão. No caso das crianças que engasgam, eu acho que a gente tem visto muito isso, bombeiros e pessoas que trabalham no serviço de atendimento orientando por telefone como as mães devem proceder. Isso, a orientação via telefone ela é muito eficaz, né? A gente tem casos aqui na região que tiveram finais felizes, né? Então, como que é a orientação? Por exemplo, se for uma criança menor de 1 ano, se essa criança engasgou e está tossindo, deixa tossir. Deixa tossir. Caso essa criança esteja ficando roxa, com sinais de asfixia, é necessário que faça uma manobra. Essa manobra chama a manobra de Heimlich, que é quando você vai colocar a criança no seu antebraço, você vai ficar com a mão aberta, você vai colocar ela como se você tivesse acesso às costinhas dela, e o queixo da criança vai ficar na palma da sua mão.
é que aqui no rádio é meio difícil de visualizar. E você vai dar palmadas nas costas, 5 palmadas por volta do pulmão, leves, não é aquela coisa com força, e é técnica, e virar a criança depois das 5 palmadas. Depois que virou, se a criança voltou, ótimo. Se a criança continua asfixiada, você vai repetir a manobra. Você vai fazer essa manobra por 3 vezes. Se a criança não voltar, a criança tem risco de parada cardiorrespiratória. Aí você inicia a ressuscitação cardiopulmonar, que é a massagem cardíaca. Às vezes é bom até fazer um treinamento ou pegar algum vídeo no YouTube, Sim. onde um profissional qualificado... Sim, e sempre chamar o resgate. Né? Claro. Uhum. Mas eu falo até antes de acontecer a tragédia, você, de repente, as mães que nos assistem, nos ouvem, podem até já fazer esse procedimento. Sim. Isso não é ensinado quando as mães se reúnem lá no materno infantil durante a gestação. Não tem esse ensino. No momento, eu não sei te informar. Geralmente, essa manobra ela é ensinada em cursos de primeiros socorros e para pessoal da área. Eu não sei se tem esse tema voltado para as gestantes, mas seria muito interessante implantar. Depois eu vou perguntar para o prefeito Rodrigo Lopes e para a Márcia também, secretária de Saúde, se tem, né? De repente, ali a hora que a mãe vai 9 meses no materno, participar de uma Sim. série de palestras. Seria algo para se pensar, né? Sim, Às eu vezes acho até a enfermeira Jaqueline podia ir lá, né? Claro, né? Sim. E orientar o pessoal. Jaque, muito obrigado, então, pela sua participação. Eu que agradeço. Espero ter esclarecido assunto gostoso, algumas... hein? Muito bom, e rende. Rende. Nossa, tinha várias perguntas para fazer aqui ainda, Isso. viu? Só lembrando em caso de acidente motociclístico, Sim. Nunca remover o capacete se você não for capacitado, porque existe uma técnica correta para tirar o capacete e às vezes é necessário 2 socorristas, para você não causar uma lesão de cervical. Essa dica é de ouro. Porque deixa o acidentado com o capacete. Deixa com o capacete. Caso ele esteja asfixiando, pode retirar de maneira calma e sem ser brusca. Mas, assim, se o paciente estiver consciente e orientado, mantenha o capacete até o resgate chegar. Tá bom. E lembrar que na maioria das regiões do Brasil, os telefones dos bombeiros, do SAMU e também da PM são Bombeiros 193, SAMU 192, Polícia Militar 190, já está bem na sequência, 193, 192 e 190. Mas na dúvida, 190, todo mundo já sabe, não tem erro. Isso. Chamando 190, os policiais militares, eles dão um apoio total, eles sinalizam o local e também fazem contato com o SAMU pra gente. Eles ajudam muito. É uma profissão gloriosa, né? Sim. De policial militar. Obrigado, Jaqueline. Eu que agradeço. Um bom dia a todos. Nós conversamos com a enfermeira Jaqueline Roberta Domiciano Barbosa. Ela esteve aqui participando do quadro Viver Bem para falar sobre primeiros socorros. O quadro Viver Bem é oferecido pela Unimed Andradas e vai ao ar às quintas-feiras durante o programa Jornal da Cidade. Até a próxima semana. Você ouviu Viver Bem. Oferecimento Unimed Andradas. Pedro, como bom mineiro, coloca tudo na balança para se orientar. Avaliar cada detalhe tintim por tintim é essencial para o sucesso do seu negócio. Por isso, ele abriu as portas da empresa para a Unimed. Seus funcionários contam com serviços médicos de qualidade e o preço não pesa para ninguém. A empresa paga uma parte e o funcionário outra. Faça como Pedro. Contrate o plano empresarial Unimed, o plano perfeito para quem não perde